Olá, Dicomigos! Como vocês estão? Quem está falando com vocês hoje sou eu, a sua amiga Paula Renata. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Então, começando as nossas formalidades dicotômicas, roda a vinheta, produtor. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. No episódio de hoje falaremos sobre as relações entre Brasil e Paraguai, mais especificamente sobre o Acordo de Itaipu, que no ano de 2023 completou 50 anos e requer uma revisão como está contido no texto do tratado. Para explicar tudo isso, o professor Tomás Expósito Neto nos concedeu uma entrevista extremamente didática. O professor é mestre em História pela PUC São Paulo e doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição. Realizou estágio pós-doutoral pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército no projeto Defesa, Fronteiras e Migrações. Estudos sobre ajuda humanitária e segurança integrada. Além disso, é professor adjunto da Universidade Federal da Grande Dourados. Recebê-lo no episódio de hoje, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de nós compartilharmos um pouquinho do que nós estamos estudando e agradecer a sua distinta audiência que nos dá a possibilidade de falar e conversar um pouquinho mais sobre você, com todos vocês, sobre nossa agenda de pesquisa. Antes de passarmos para as considerações do professor, faremos uma breve introdução sobre o Paraguai e as relações com o Brasil. O nome Paraguai possui sua origem indígena, em que podemos encontrar pelo menos 2 significados no Tupi-Guarani. A primeira seria Rio dos Paiáguas e a segunda, Rio dos Cocares. A presença indígena não termina no nome. Por exemplo, sua população de mais de 6 milhões de habitantes é na maioria mestiça, de indígenas guarani e espanhóis. Seus idiomas oficiais são o espanhol e o guarani, e a sua moeda oficial também se chama guarani. Como é possível notar, a presença indígena guarani é bem forte no país. São povos que residem desde antes da independência, como mostra a dissertação de 2022 feita por Osni Leal, da Colônia à Independência, Reflexões sobre a História Indígena no Paraguai, que indicamos a literatura e estará nas indicações do episódio. Falando em independência, a do Paraguai foi proclamada em 1911 no governo de José Gaspar Rodrigues de Francia, o Doutor Francia ou El Supremo. Bem, sem mais delongas, vamos para a nossa conversa com o professor. Talvez eu interrompa o áudio em um ou outro momento para contextualizar alguma informação, ainda mais porque tivemos alguns problemas na captação do áudio, mas espero que fique tudo bem para você. E para iniciarmos a nossa conversa, vimos que você faz parte de um projeto de pesquisa que reavalia a densidade das relações bilaterais entre o Brasil e os seus parceiros estratégicos. Nesse sentido, no que se refere às relações com o Paraguai, quais seriam os resultados já encontrados? Bom, antes de começar, é importante destacar que tanto o Brasil e o Paraguai, muito do que é dito, falado, pensado, escrito, é feito a partir de pré-conceitos de parte a parte. Se de um lado os paraguaios nos acusam de subimperialismo, imperialismo, entre outros, de outro lado, há um profundo desconhecimento, não só do Paraguai, mas de todos os nossos vizinhos, o que causa ruídos políticos, tanto na comunicação quanto no desenho político. Primeiro ponto que foi encontrado é que, ao contrário do que se pensa, o Paraguai é um país muito diverso, tem uma burocracia e uma elite muito inteligente, um escopo muito diferenciado do que se pensa no país. Então, tem uma estratégia de inserção atrelada ao Brasil, mas extraindo benefícios pontuais em setores que essa elite acha importante.
Então, vou citar um exemplo, a questão das negociações dos fundos sociais, do FONSEM, investindo, por exemplo, em áreas para expansão da fronteira agrícola, ou uma política desenhada para atrair maquilas para o Paraguai. Então, você tem uma relação muito densa, uma dimensão econômica importante. O Brasil é uma corrente comercial importante, a despeito do contrabando. Então, o Brasil exporta muitos produtos industriais para o Paraguai, importa parcialmente produtos commodities, produtos semifaturados, mas com o processo de maquila nos últimos 10 anos, nós vamos verificando o processo de formalização da economia paraguaia e vamos observando um processo de mudança do perfil da balança. O Paraguai também exportando produtos manufaturados, em especial produtos das maquinas para o Brasil. Outro aspecto importante é essa relação muito dinâmica na fronteira dos brasileiros que moram no Paraguai, mas também dos paraguaios que moram no Brasil, que são invisibilizados. Você quase não vê estudos, pesquisas sobre eles. E essa relação da fronteira com algo muito disperso, com a busca pelos bens e serviços do lado brasileiro, e também do lado brasileiro, grupos buscando oportunidades do lado paraguaio. Então, você vai ter sempre uma discrepância enorme entre os censos sobre o número de brasileiros que estão no Paraguai e vice-versa, porque aqui na fronteira Brasil-Paraguai, você tem o que eles chamam de doble chapa. Tem os dois documentos. Tá bom, só para fazer um parênteses, o meu primeiro. O áudio não captou muito bem, mas o professor Tomás disse double chapa, um termo que designa os habitantes da fronteira que possuem dupla nacionalidade. Então, quando interessa ter acesso a bens, serviços públicos brasileiros, eu sou brasileiro. Quando é pagar imposto, alguma outra coisa, opa, eu sou paraguaio. Então, você tem uma dimensão muito própria. Também você tem elas que passam ao largo, mas que tem uma importância grande aqui na fronteira. Vou citar um exemplo. A questão das faculdades de medicina nas cidades gêmeas. Somente em Pedro Juan existem mais de 15 mil brasileiros estudando. Pedro Juan é uma cidade gêmea com Ponta Porã. Isso afeta toda a dinâmica econômica. Além do que, esses 15 mil brasileiros geram uma pressão política intensa para rever, por exemplo, revalida, para a questão da convalidação dos diplomas no âmbito do Marca, do Arcosul, do Mercosul Educacional, entre outros. Então, você vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. Mas você tem uma dinâmica muito grande. Muitas vezes pensamos apenas o Paraguai como um santuário de crime organizado, mas o Paraguai critica muito o Brasil, porque são as facções brasileiras que vão para lá. Se muito faz programas de monitoramento da fronteira, como o CISFRON aqui em Dourados, para ver quem vai para lá, o Paraguai pede que o Brasil faça a mesma questão de quem está vindo, quem está caminhando, e aí a partir daí conseguir avaliar e colocar. Também é interessante notar como a geografia impõe na dinâmica da região de fronteira. Então, lá perto do Chaco, do Pantanal Brasileiro, lá em Porto Moutinho, Camelo Peralta, é uma dinâmica completamente diferente a despeito do avanço da rota oceânica. Se você compara aqui com Ponta Porã, Pedro Juan, Mambai, entre outros, você tem uma outra dinâmica. E mesmo Mundo Novo, Guaíra, para o Salto de Guairá, no Paraguai, por causa do lago de Itaipuru, é uma outra dinâmica muito complexa. Então, são vários paraguaios que você vai ter sendo analisados. Também é importante ver os projetos de cooperação, e a partir dos projetos de cooperação a gente vai percebendo a descontinuidade e a falta de uma maior governança sobre os projetos. Então, vou citar um exemplo. Tem o CIS Fronteiras, que era uma ideia de ampliar o SUS na região de fronteira para atender os vizinhos e atender os brasileiros que moram nos países vizinhos. Ele teve 2 fases, a terceira foi descontinuada e acabou. A primeira crise econômica mudou ainda no governo Dilma. Aqui, podemos pontuar que a fronteira do Brasil com o Paraguai tem cerca de 1.365,4 quilômetros de extensão, dos quais 928,5
são por rios e 436,9 por divisor de águas, sendo que os estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai são o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Você tinha o programa intercultural de escolas bilíngues da fronteira, que a ideia era ótima, a ideia de você trocar professores, pelo menos um dia por semana, para lecionarem e, a partir disso, começarem a construir um currículo comum. Começava com matemática, passava por biologia, química, mas em algum momento aqui na fronteira você teria que sentar junto com as universidades e rediscutir, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Tá? Isso foi algo muito semelhante que foi feito entre Alemanha e França para rediscutir, seja a Guerra de Unificação Alemã, seja a Guerra Franco-Prussiana, seja a Primeira Guerra Mundial, seja a Segunda Guerra Mundial, para construir uma história comum que permitiu o avanço do projeto europeu de integração. Então, são projetos que se criam, ganham um corpo e, ao mudar os ventos políticos, somem. Outra descoberta importante, o lugar mais longínquo da fronteira entre o Brasil e o Paraguai é Brasília. Brasília não entende as peculiaridades locais. Então, isso acontece quando você faz um desenho de política pública para a fronteira e você coloca no bojo, na mesma cumbuca, a fronteira sul, Rio Grande do Sul, Uruguai, que é muito distinta, por exemplo, da fronteira Roraima-Venezuela, que é muito distinta do Amapá com a Guiana Francesa, que é plenamente, completamente distinto da fronteira Brasil-Paraguai. Então, você tem ruídos de política pública que afetam a eficiência e eficácia do uso do recurso público. Então, você vê que algumas coisas que dão certo no Sul não dão certo aqui. Não dão certo no Norte, ou vice-versa. Então, você tem uma necessidade de Brasília descobrir o Brasil. Então, a fronteira como algo ainda muito distante e uma necessidade, um olhar com a elite política e econômica brasileira, de que sim, somos sul-americanos, sim, somos vizinhos, e compreender esses vizinhos, os seus interesses e valores, e a partir daí construir pontes de diálogo mais perenes e presentes ao longo do tempo. Então, são algumas das descobertas, principalmente nessa área de política pública e fronteira e questões. Muito interessante, professor. Realmente é algo que não é tão debatido por nós. São descobertas bastante instigantes. E, continuando nossa conversa, eu queria perguntar em que pontos, agendas, temáticas, você acredita que as relações Brasil-Paraguai podem se estreitar mais profundamente? Primeiro ponto é a construção de cadeias regionais de valor. Então, se o Brasil quer capitanear o processo de integração sul-americano, ele vai ter que desenhar formas de articular o que os outros países podem produzir com o mercado brasileiro ou com as indústrias brasileiras. E isso já foi feito no primeiro momento do governo Lula, que era o Programa de Substituição Competitiva de Importação, que a maioria dos brasileiros não sabem. Então, o que é esse programa feito com o Itamaraty, na época do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Eles pegaram vários produtos que o Brasil importava da China, da Ásia, em outros lugares, outros parceiros, e verificaram quais desses produtos podem ser produzidos nos países vizinhos a um custo competitivo. E aí você tem um rol de produtos que não à toa foram financiados, não à toa foram incentivados no investimento, de um lado brasileiro, de outro, uma criação de um arcabouço paraguaio para recebê-lo nas indústrias maquilas. É aí que você tem essa expansão. E mais interessante é que os estudos apontam, principalmente do CADEP, do IPEA, de que 2/3 do lucro dessas operações voltam ao Brasil como remessa de lucros, investimentos, entre outros. É um jogo muito de ganha-ganha regional para repensar a estrutura. Outro ponto é pensar uma infraestrutura comum. Tá? Temos a Rota Bioceânica de Construção, mas acredito que, por exemplo, muito mais do que uma rodovia, uma ferrovia ligando Santos, Brasil ao Chile, passando pelo Paraguai, teria um impacto muito maior.
uma articulação modal, por exemplo, utilizando a hidrovia no Rio Paraguai. Tá? Uma forma de articular com operadores de logística multimodais, por exemplo, articular toda a hidrovia Tietê-Paraná com essa cadeia da América do Sul. Então, isso tem um potencial de aumentar de forma exponencial a logística. Então, eu estou aqui em Dourados, também é muito mais perto de sair daqui de Dourados, ir para Assunção e pegar um voo, do que ir para São Paulo. Eu posso falar isso, mas eu posso falar que os pescados que aqui estão, que vão sair para Campinas, teriam um ganho de competitividade se saíssem para o lado do Paraguai. Você vai me perguntar, mas por que não saem do lado do Paraguai? Porque falta ainda uma série de regulamentações comuns no Mercosul. E mais do que a regulamentação comum, é fazer com que essas regulamentações deixem os gabinetes e coloquem. Então, temos o âmbito da infraestrutura, o âmbito da economia, o âmbito da cultura. Então, a cultura fronteiriça é algo muito rico, muito vivo, muito candente. Acho que isso é muito importante, muito pouco explorado. Você tem também possibilidades, mesmo utilizando a Guerra do Paraguai, por exemplo, de fazer tours, visitas históricas sobre onde foram os conflitos, onde foram as batalhas, conhecer. Mais um adendo. A Guerra do Paraguai, como comumente chamamos aqui no Brasil, ou Grande Guerra e Guerra Guaçu, como é conhecida pelos paraguaios, e até mesmo a Guerra da Tríplice Aliança, como os demais países da região denominam, este talvez seja um dos capítulos mais conhecidos das relações entre Brasil e Paraguai. A guerra iniciou em 12 de novembro de 1864, quando o Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, capturou o vapor Marquês de Olinda, que carregava o presidente da província de Mato Grosso, uma espécie de governador, e em seguida invade Mato Grosso. Com o conflito tomando forma, em abril de 1865, o Paraguai invade e ataca a cidade argentina de Corrientes. Como reação, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Enfim, a guerra se arrastou por alguns anos e foi marcada pela violência, pela fome e por doenças, além de deixar um impacto bastante significativo no Paraguai devido à quantidade de baixas que influenciaram a demografia do país até os dias atuais. Mas como o episódio não é sobre isso, voltemos à entrevista. Nós temos aqui uma rota que as pessoas vão de Foz a Bonito, que são 1.000 e poucos quilômetros, criar alternativas no meio do caminho para as pessoas conhecerem a cultura. Isso você formaliza a economia, gera economia, vai conhecer as missões paraguaias, pode conhecer outros aspectos. Temos algo candente, que é a luta contra o crime organizado, contra as atividades ilícitas, que aí é uma necessidade maior de uma cooperação bilateral, mas também de um âmbito acima. Até porque, na região, tanto no Paraguai como na região de fronteira, os braços políticos do crime organizado são muito presentes. Então, isso é algo que precisa de muita cooperação, haja vista que o crime atravessa a fronteira de uma forma muito fluida. Então, a presença do PSC cada vez mais forte, com uma movimentação cada vez mais forte no Paraguai e na Bolívia, e tem repercussões muito grandes. E aí, se de um lado nós culpamos a parte das drogas aí do Paraguai, da Bolívia, pela Rota Caipira, assim por diante, os paraguaios reclamam muito que os criminosos e as facções vêm do Brasil, os esquemas de lavagem de dinheiro também vêm do Brasil. Você precisa de um processo de aumentar a governança em combate ao crime organizado e a governança política pública. Tanto cá quanto lá é necessário um combate mais intenso à corrupção. Mas aí são processos. Você tem um processo, você tem áreas de cooperação como energia, seja em biocombustíveis, seja energia hidrelétrica, entre outros, que podem dinamizar ainda mais
a produção e dinamizar ainda mais a economia dos países. Mas isso é uma construção. E essa construção perpassa entender as necessidades, entender onde nós podemos estudar, onde nossos limites, nossas possibilidades, pensando em políticas perenes. Esse grande problema na fronteira é a perenidade de políticas públicas. Tem uma série de políticas públicas que faz o diagnóstico, faz o estudo, caminha e cai. Então, se você olha os indicadores, tanto desenvolvimento humano como violento, pensa, a região de fronteira é muito violenta, mas se você pega muito pouco desenvolvimento, você tem que pensar em formas articuladas de desenvolvimento para que a pessoa que começa como olheiro, depois passa como mula de contrabando, aí uma, vai duas, ele é apreendido, volta, faz uma, faz duas, é apreendido novamente, tem uma dívida com o dono da carga, aí ele passa a pegar ilícitos maiores, mas, com drogas, armas, então ele é preso, entra na cadeia, faccionado, se alimenta. Então você tem que mudar essa lógica. Para mudar essa lógica, não basta a repressão, ela é uma parte importante, daqui de 5% a 6% do PIB brasileiro, segundo o IPEA, consumido pela violência, mas você tem que dar a porta de entrada no mercado formalizar e tentar reduzir essa sedução que o dinheiro fácil e a comunidade pobre. É necessário uma política pública ativa e altiva, pensando na integração nessa dimensão social. Outros aspectos são a área ambiental. Então, nós compartilhamos o aquífero do Guarani, e a água é um bem escasso, cada vez mais importante na arena internacional. É importante que preservemos essa dimensão e que também pensemos medidas conjuntas para combate a problemas transnacionais, saúde, meio ambiente, entre outros. Então, o mosquitinho da dengue não para na fronteira. Você tem que pensar formas articuladas de uma forma de atuação. De uma forma também interfederativa. Então, às vezes você tem muitos esforços que são duplicados. E aí você tem uma dispersão de recursos em áreas. Você tem que articular isso de uma certa forma para colocar e capacitar e criar capacidades na burocracia estatal. Entendo, professor. E chegamos agora à nossa última pergunta da entrevista, que em abril de 2023, o Tratado de Itaipu, assinado por Brasil e Paraguai, completou 50 anos, e também nesse ano os dois países discutem sobre uma revisão do que foi acordado na época da assinatura. Levando isso em consideração, nós gostaríamos de perguntar qual a sua visão sobre a relação do Brasil e Paraguai no que se refere a Itaipu e sobre a renegociação do acordo. Muitas vezes Itaipu é vendido como algo que separa o Brasil e o Paraguai, mas na verdade é algo que nos une. Tá? Se amanhã ou depois o Paraguai deixar de fornecer energia para o Brasil, o Centro-Sul brasileiro apaga. Se o Brasil amanhã ou depois parar de adquirir a energia cedida paraguaia, o Paraguai quer. Então, assim, você tem um processo de articulação. Isso posto, você tem 3 dimensões que estão sendo discutidas, 3 dimensões principais. A primeira, e mais importante, é a questão do preço da energia gerada. O tratado foi feito a energia a preço de custo, para pagar em todo o processo de construção e de manutenção. Essa dívida está paga. Em tese, então, se for continuar pelo custo, o preço da energia cai vertiginosamente. Porém, você tem um problema. Se você faz isso, você reduz de forma exponencial o recebimento de moeda forte da economia paraguaia. Então, o que se está desenhando aí é que o Paraguai quer receber o máximo possível da energia cedida ou ter a permissão para vender diretamente ao mercado brasileiro ou para terceiros mercados. O Paraguai é obrigado a fornecer para a Eletrobras, e a Eletrobras obriga as distribuidoras a comprarem preferencialmente energia. Isso mudaria toda a forma e toda a lógica
da entrada da energia no mercado brasileiro. E aí também você tem um ator de peso que pode ditar valores e pode mudar uma série de questões. E aqui você tem um outro problema, que é como vai ficar a privatização da Eletrobras. Então, você precisa ter uma fonte confiável, de longo prazo, tem que colocar. O que se está a construir é que nem os $20 por quilowatt, por gigawatt que o Paraguai quer, nem os 12 que seria pelo acordo. Vai ficar em torno de 16 a 18 dólares a medida de energia gerada por Itaipu. Esse valor deve criar um fundo nacional, e aí está a discussão de como vai ser feito esse fundo nacional para investimentos. Quais os mecanismos de governança desses investimentos? Foram vários e vários casos de uso político desses fundos do Itaipu. Tá? Só citar um exemplo, o mensalão, a gota d'água que inicia o mensalão. A primeira foi a questão dos Correios, a filmagem. A segunda, quando o Zé Dirceu tira o Roberto Jefferson e seus apadrinhados de Itaipu para colocar o Paulo Bernardo, o Gleice Hoffmann, entre outros lá. Então, você tem o uso de Itaipu, às vezes, uma função muito mais política. Basta ver os jornais recentemente, vão ver que há acusações que determinado partido está utilizando Itaipu para campanhas eleitorais nos municípios, aumentar sua presença no Mato Grosso do Sul, Paraná, entre outros lugares, utilizando os fundos de Itaipu. E do lado do Paraguai, você tem Itaipu injetando muito dinheiro, você vai ao hospital, vai construir Itaipu, a ambulância, Itaipu, uma série de coisas, é tudo Itaipu. Também não há uma devida governança sobre isso. Em 2021, se não me engano, o STF julgou o caso e falou, olha, tanto o Brasil como o Paraguai tem que criar um arcabouço para a governança e verificar essa aplicação. Porque o Itaipu não presta conta nem para o TCU brasileiro, nem para a Controladoria Geral do Paraguai. Então, é um dinheiro que irriga. Então, como é que você vai utilizar esse recurso? Como é que você vai colocar? Como a manutenção provisória desde já por $16, são 200 milhões de dólares para cada lado para investimentos diversos, um mecanismo que não tem uma governança muito clara, que não tem prioridades claras, que não tem articulação. Então, você pode utilizar aquilo para dinamizar em muitas essas obras de infraestrutura, você pode utilizar para construção. Então, primeiro ponto, a questão do valor da energia e para quem vai ser vendido. Segundo ponto, a governança desses fundos e da própria Itaipu, processo de contas, entre outros. O terceiro ponto, que aí é as novas obras de Itaipu. Como assim as novas obras de Itaipu? Itaipu foi feito em 1973, o projeto. Todo o projeto dela, por exemplo, ele é analógico. Então, no processo de digitalização, de substituição, por exemplo, de pás de turbina, por pás com outra liga metálica, a linha de distribuição por outras ligas, você vai ter um ganho de energia que é perdida. Só exemplo, 10% da energia gerada ela se perde pela transmissão das energias por causa do calor e outras questões. Então, com as novas ligas, se imagina que você consiga reduzir essa perda. Mais ainda, você tem que pensar nessas obras e como vai fazer essas obras para substituição, por exemplo, do maquinário. Então, a própria EPI do Ministério da Energia e outros estudos, e eles variam entre a troca da turbina por uma turbina mais moderna, por ligas metálicas, pela digitalização, você teria um ganho de 25% a 30%, alguns falam até 50% de energia gerada. Provavelmente, rapidamente, seria novamente a maior geradora de energia, caso seja. Só que tem uma grande ressalva. Esse é um projeto complexo, caro, muito delicado. Corre risco de afetar a questão de segurança da barragem. Há uma demanda paraguaia, por exemplo, de construir uma reclusa no lago de Itaipu que permitiria interligar o
ao restante da Bacia do Prata, toda a hidrovia Tietê-Paraná. Qual que é o problema disso? No entorno do lago, você construiu todo o Parque do Iguaçu. E você tem uma série de questões ambientais, socioambientais, porque você tem uma população Guarani Kaiowá que vive ali, como que você vai articular isso com o desenvolvimento que não está muito claro? Então, são negociações que estão colocadas. No caso da Eclus, você pode pensar, por exemplo, a extensão da Ferroeste até Concepción no Rio Paraguai e descer. No caso das obras, aí você vai ter que pensar nesse valor de energia cedida, esse processo de modernização e repotencialização do equipamento. Mas quanto que isso vai ser? E como isso vai ser colocado no preço? Também tem que se pensar a forma de governança. Atualmente, pelo que eu acompanho, a discussão está muito mais focada no preço, ou seja, no custo de vídeo, maior ou menor, mas falta ainda uma discussão técnica de vários aspectos. A despeito do Brasil produzir uma energia limpa e barata, para o consumidor é cara, uma das mais caras do mundo. Então você tem que repensar uma estrutura que é muito mais complexa do que isso. E o Paraguai há uma visão de que Itaipu é a galinha dos ovos de ouro nesse momento. Também mostrar que existem ganhos de médio e longo prazo. As negociações ocorrem em sigilo do lado brasileiro. Você não consegue informação, não sabe o que está acontecendo, até para evitar a criação de oposição dentro do Brasil, tá? Mas ela vai ser definida no âmbito presidencial. Já foram alguns encontros, vai ser definida pela diplomacia presidencial. Qual vai ser o critério, aonde vai ser o critério e como vai ser feito a ajuste. Eu já aposto que, depois que chegar em um acordo, vai para o Parlamento Paraguai, o acordo provavelmente não será ratificado para obter mais ganhos. Para uma mesa nós simplesmente colocar. Porque Itaipu é uma temática muito cara à sociedade paraguaia, que remonta ao nacionalismo que vem lá da Guerra do Paraguai, e um pensamento muito forte da construção do neonacionalismo contra o outro, seja argentino, seja brasileiro, seja uruguaio, seja na Bolívia, por exemplo, na Guerra do Chaco. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar o tema, São Paulo foi jogar, eu gosto muito de futebol, São Paulo foi jogar um jogo da Libertadores, e o defensor del Chaco, isso só tinha placa de Itaipu é nossa, e então, e você visitando, você vê Paraguai, você vê que Itaipu é uma temática, pega um apelo nas coisas muito grandes. Então você tem que ter um esforço de não só um acordo técnico, mas construir uma narrativa condizente e desconstruir a mentira. A gente volta lá àquela primeira pergunta tua. Os pré-conceitos. Você tem que desconstruir para você falar, olha, pode ser um jogo de ganha-ganha. Vamos articular isso num projeto de longo prazo. Então, acho que você tem possibilidades. Então, ele está nesse estágio de latência. Então, você vê uma mobilização, ainda que tímida, da indústria brasileira, através do Instituto Ascende Brasil, publicando coisas sobre o assunto. Você vê no Paraguai um grupo muito forte, se quiser pensar na negociação do ano 2000, suprapartidário, em torno, dando diretriz, dando informações técnicas para o governo paraguai, para o lado paraguai, e muitos desses que lá estão assessorando fizeram doutorado no Brasil, fizeram sua pós-graduação e desenvolveram pesquisas sobre fragilidade do instrumento elétrico brasileiro. Então, essa história, se você pensar que eles são despreparados, não é assim. E aí você tem os ajustes que são necessários para uma construção de um tema e construção de trade-offs e negociações. Ainda não está muito claro, em função dessas negociações bastidores, quanto vai ser cedido de cada lado a lado, mas, de novo, questão do preço, para quem pode ser vendido. Segundo, a questão da governança. Não adianta eu colocar mais água no lugar que está cheio de furo.
Você vai ter que pensar uma forma de governança mais adequada. E o terceiro ponto, que são essas obras de complementação e como utilizar o Itaipu para alavancar a integração e a relação bilateral. Também pensando que tem que ter uma sensibilidade para entender os diversos atores, não só influenciarem, por exemplo, empresários do agronegócio, grandes empresários brasileiros, membros do Partido Colorado Paraguaio. Tem que fazer um desenho bem justo para que camponeses paraguaios, populações indígenas, outros aspectos tenham oportunidade de Itaipu realmente ser uma alavanca de desenvolvimento sustentável para os dois países. Bom, Muito obrigada pelas respostas, professor. Muito obrigada pela entrevista. Eu realmente aprendi muitas coisas nesses minutos e agradeço mais uma vez pela sua participação. Até uma próxima. até uma próxima. Eu agradeço você e a sua distinta audiência. Obrigado. Obrigada. Bem, é isso, pessoal. Novamente, gostaríamos de agradecer o professor Tomás Esposito Neto pela disponibilidade em nos conceder essa excelente entrevista que trouxe questões importantes sobre o Paraguai, Itaipu e as relações com o Brasil que até então desconhecíamos. Por conta disso, recomendamos que conheçam o trabalho do professor, que inclusive tem um livro publicado sobre o assunto, intitulado Itaipu e as relações brasileiro-paraguaias, fronteiras, energia e poder. Antes de finalizar, tenho que avisar para quem não nos segue nas nossas redes sociais, o nosso arroba é o dicotomia_cast, no Instagram e no Twitter, X, whatever. Por favor, lembre de nos avaliar com 5 estrelas e comentar no Apple Podcast e também no Spotify, além de assinar a nossa queridíssima, lindíssima e super rápida newsletter Dicotomias Expressas. Todas essas informações estarão disponíveis na descrição do episódio, junto com as referências utilizadas na produção do nosso programa de hoje. É isso. Um forte abraço e até mais. A gente se encontra em 2024? É isso aí, galera. Beijão. Até!